Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e hoje eu vou bater um papo aqui com o Paulo Sena, Xará, e vai falar um pouquinho sobre a sua vivência na Corporação Mormon, os obstáculos que ele encontrou, frustrações e a sua saída também, né? Como que ele está hoje, uma pessoa que a gente pode aprender muito, já teve cargos eclesiásticos dentro da corporação. Então vai ser muito importante ouvir o relato, até porque pelo que a gente sempre fala aqui, poxa, alguém pode sentir, poxa, eu passei por isso, também passei por algo semelhante, demonstrando sempre o que eu falo, que não estamos sozinhos nessa. Então Paulo, tudo bem? Se apresenta aí, fala com o pessoal e o tempo é seu aí. Meu nome é Paulo Sena, eu sou ex-mormon, sou participante do Grupo Freedom. Eu fui membro da igreja durante 17 anos, no norte do Brasil, fui pioneiro. Então, eu pedi a resignação depois de 3 anos que eu não quis mais frequentar a igreja. Foi um processo bem doloroso assim, no início, porque, na verdade, quando eu saí da igreja porque, primeiro, que eu tinha me divorciado, segundo, que tinha uma briga dentro da estaca pelo cargo. Eu fui bispo durante 3 vezes, em 3 lugares, fui presidente de ramo, fui missionário, até fiquei muito chateado porque fizeram um grupo da missão e colocaram meu nome, e eu não quero contato nenhum. Eu tentei fazer pelas vias judiciais. Primeira vez que eu tentei fazer uma resignação, eu mandei para a presidência da estaca, para a estaca a tirar meu nome. Em seguida, a carta desapareceu 3 vezes, eu entrei por um mandado de segurança, exigindo que a presença diária retirasse meu nome. Aí eles não retiraram meu nome. Aí eles fizeram uma ação disciplinar, inventaram ação disciplinar, pedindo para eu voltar, e eu não voltei. Em seguida, eu consegui achar o grupo Kit Mormon, que me fez o certificado. Porque que acontece? Quando você está na igreja e você está com a sua ficha fica ativa e você confere como membro ativo. Então eles têm desconto de imposto de renda, eles têm desconto nos Estados Unidos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos existem leis que favorecem a igreja em relação à questão de número de membros. Tive muitos problemas psicológicos no início, mas aí depois eu mudei de estado, casei, me divorciei, que eu não acho que eu vou pro inferno porque eu me divorciei. Em seguida, eu fui morar na rua de uma capela e acabei me afastando 100%. Mas eu precisei de um tratamento psiquiátrico, precisei de um tratamento psicológico, de acompanhamento e de muita terapia, porque é muito difícil sair. Paulo, muito obrigado por já começar contando um pouquinho da sua história, né? Foi bem interessante você ter falado, sabe por quê? É aquele negócio, né? Alguém que está ouvindo do outro lado aí pode se identificar com isso, como eu também me identifiquei com algumas coisas. E é isso mesmo, as frustrações que você disse, aquela parte que você disse que não te colocaram num grupo da missão, né? Tá vendo como começam as panelinhas, né? As pessoas, não tem sim. E também a parte do emocional que você falou, né? A gente sai lá com problemas emocionais, e isso é real. Eu tento mostrar sempre aqui em vários episódios que eu já falei, né? Até como terapeuta, isso é real, né? Fala um pouquinho a respeito, um pouco mais, né, a respeito disso, desse peso emocional, toda essa libertação que teve que passar. Como é que foi isso aí, Paulo? Na verdade, as presas psicológicas, as vítimas psicológicas da igreja e de várias associações religiosas, elas não percebem que elas estão sendo manipuladas e utilizadas. Você só conhece a igreja depois que você está como líder, que você vê o que acontece de trás dos bastidores. É triste, é pesado, é complicado para uma pessoa que está lá dentro enxergar, mas assim, eu cansei e dei muito trabalho para minha família na volta. Eles vão sempre arrumar uma acusação quando você sai. Eles vão falar alguma coisa na tua direção, como se você fosse
tivesse feito alguma coisa errada. Eles nunca vão assumir o erro deles. Eu não fui expulso da missão. Eu briguei muito na missão porque eu não concordo com algumas coisas. Tive um presidente que era um psicopata. Não posso falar o nome porque é particular. E tive dois presidentes. O primeiro presidente já morreu, mas foi doloroso, foi difícil. E são muitas experiências, né? Muitas experiências até muito dolorosas do que eu vivi. Mas eu acho que você fica um pouco cego na igreja. Você fica assim muito bitolado, entende? As manivelas psicológicas são muito fortes. Os jargões são muito fortes. E você tem a anuência de não ser mais você, você ser o que eles querem que você seja. E Paulo, uma coisa que você acabou de falar que eu já ouvi até em terapia, quando as pessoas vêm com certo tipo de abuso religioso para tratar em terapia, é que, igual a igreja mórmon, em alguns momentos ela pode te cegar. E cegando, ela vai lá, é aquele negócio, né? Vai acontecendo algum probleminha emocional que você não vai percebendo, porque é bem de leve e tal, até você estar naquele emaranhado. Aquela escadinha que mexe com... Você lembra que a gente falou aqui um tempo atrás, em alguns episódios? Mexe com a sua autoestima, da autoestima vai para ansiedade, caminhando para uma depressão. Isso é bem importante, né? Mas continua falando um pouquinho sobre isso, Paulo. Tá super informativo para as pessoas que às vezes querem entender como é que realmente são esses traços de problemas emocionais que nós carregamos da corporação, né? Fica à vontade aí. Lembre-se, a igreja, ela quer que você seja o que ela prega. A igreja, ela não está preocupada com o teu eu pessoal, com o teus sentimentos, o que você sente, não. A igreja, ela está preocupada com o que você pode trazer para ela, o que você pode representar, o que ela pode sugar de você, o que você pode dar para ela. Ela é uma holding, é uma empresa. Nos Estados Unidos, as capelas estão praticamente vazias, tem muita ala vazia. A igreja não se resume só a Utah e nem ao estado vizinho dele, mas os outros estados, as igrejas estão muito vazias. Todo mundo entra lá com uma vontade de ser religioso, de seguir o caminho da fé, de buscar luz na sua vida. Ninguém entra numa igreja para fazer maldade, mas assim, você não tem ideia dos leões de chácara que você enfrenta dentro da própria instituição. Eles são terríveis, eles são monstruosos, eles passam por cima de qualquer pessoa para chegar aonde eles querem. São racistas, são sexistas, homofóbicos e são racistas com negros. Isso não tem como tirar da história deles, né? Amém. Paulo, uma coisa que você disse que me chamou muita atenção foi agora no finalzinho da sua fala, que a igreja tenta cobrir essas partes de sua história que a gente pode ver que são temas pesados, né, do sacerdócio aos negros, poligamia, um monte de coisa ali para trás, né? E é coisas que ela não vai conseguir encobertar. Então, por mais que ela tente, isso foi bem importante você ressaltar. Mas eu queria agora que você falasse um pouquinho, né? Como é que tá a etapa da sua vida agora? E também, se quiser já emendar, como que são as experiências que você teve? Eu sei que você já descobriu muita coisa dessa corporação, muita sujeira por baixo do tapete, que você já presenciou, viu como experiência. Conta aí pra gente um pouquinho sobre isso. Hoje eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Estou terminando minhas coisas, estou estudando. Uma coisa que é fatídica para quem... Fatídica é o que eu quero te dizer. Fatal para quem sai da igreja. E quem casa cedo na igreja. Eu tenho mais ou menos uns 25 primos. Eu fui o último a me formar. Porque eu me dedicava à igreja integralmente. Eles não respeitam isso. Eles não respeitam a tua liberdade. Eles não respeitam a tua privacidade. Você não tem o direito nenhum quando você se envolve com eles. Outra coisa, são seletivos, certo? Todo programa que tem na igreja é uma fraude. Eu tenho prova de que o Fundo Perpétuo é uma fraude.
você não tem vida e você tem que suportar ser torturado. Eu conheço gente que foi abusada mentalmente da igreja. Não existe só abuso sexual, existe abuso mental. Conheço gente que se matou. Hoje eu corro atrás dos meus anos perdidos, que é da faculdade, terminei o mestrado agora. Cuido da minha saúde. Tenho um relacionamento com uma pessoa que gosta de mim de verdade. Não que o meu casamento não fosse um lixo, não é isso. E eu ainda fiz mais, ainda foi muito pior. Casei com uma pessoa negra, que aí afrontou mais ainda. Então, a igreja, quem puder fugir dela, fuja. Porque a igreja vai te sugar o tempo que você tem da vida para você estudar. Cuide-se, vai viver, porque assim, não existe verdade naquela associação, naquela igreja. É tudo mentira, tudo montado. Paulo, eu só tenho a agradecer por você ter aceitado bater um papo aqui, a gente conversar um pouquinho, você trazer a história da sua vida, algumas experiências que você presenciou na Corporação Mórmon, um pouquinho sobre sua vida. Eu queria que você, como eu sempre falo quando bato papo com o pessoal aqui, eu vou pedir para você deixar um recado para o pessoal, o que você gostaria de falar um pouco mais sobre a corporação, para aqueles que estão em cima do muro, com o pé lá, outro cá. E mais uma vez agradecendo você batendo um papo com a gente aí. Qual o seu último recado pro pessoal aqui nesse dia de hoje aí, no nosso papo? Não tem prova nenhuma do Joseph Smith, não tem prova nenhuma do que ele faz. E outros americanos em geral morrem de rir da história Mormon. Ele é conhecido como um estuprador, como um tarado. Enfim, foi muito difícil. Eu me separei da minha família durante alguns anos, mas existe um castigo para quem frequenta a igreja e não tem família da igreja. Eu passei 8 anos sem falar com os meus irmãos. Quando eu voltei, 3 tios meus tinham falecido e nem soube disso. Você se afasta da sua família, dos seus primos, seus irmãos, seus tios. Quando você voltar, muita gente vai ter morrido. Isso é um castigo, uma pena que eu pago por ter sido membro da igreja, tá? É muita coisa. A igreja é um esquema, uma pirâmide, onde algumas pessoas se dão bem e algumas pessoas são escolhidas. Eu só vejo sofrimento. Dizer que a pessoa vai sair, que vai virar mendiga, que não vai casar, não. É muito doloroso e é difícil, viu? Sair é muito difícil, mas quem tem que sair de uma vez. Paulo, mais uma vez, obrigado por você ter batido um papo comigo. Isso que você falou da família agora, né? E que eu sei que muita gente que está do outro lado aí ouvindo a gente, eu sei que muitos passam por isso, né? Eu também sinto isso também na minha vida, que é a família. Às vezes você, não quero mais saber da igreja porque você descobriu muita coisa, não tem mais sentido estar lá. Mas aí a sua família é de lá, então já começa às vezes a olhar meio de lado, virar a cara, às vezes perdem contato, isso acontece e é real. Então obrigado por você ter compartilhado também um pouco disso para as pessoas aí que estão do outro lado nos ouvindo. Se você está nos ouvindo pelo Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, deixa mensagem para mim lá no Instagram. E se você já está ouvindo pelo YouTube, deixa uma mensagem que você achou também do Paulo aqui, batendo papo comigo. E é isso aí. Agradeço mais uma vez, Paulo Sena, por ter batido esse papo comigo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.